Boa tarde a todos e a todas, né? Eu me chamo Valdeline, sou administradora, trabalho na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e para mim é uma grata satisfação participar desse momento Eu me chamo Valdeline, sou com todos administradora, vocês. trabalho na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e para mim é uma Primeiro eu quero dar boa tarde, né, a todos e a todas que estão aqui participando dessa palestra, intitulada Felicidade e Motivação em Tempos de Pandemia. Gostaria de ressaltar que essa programação ela faz parte da Semana de Integração 2020.3 da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, que pertence à UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. A Unidade Acadêmica de Belo Jardim, ela irá iniciar ofertando os cursos de Engenharia Química, Engenharia de Controle e Automação Industrial, Engenharia de Computação e Engenharia Hídrica. Atualmente, a Unidade Acadêmica de Belo Jardim, ela tem na sua direção geral e acadêmica o professor Luciano Galvão, e na direção administrativa, ela conta com a colaboração do senhor Jackson Manuel, né? E aí eu quero já antecipar para vocês que é uma honra para mim participar dessa mediação, né, porque eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho do professor Bruno, e estudo algumas coisas na área, né, de felicidade, e então ao receber o convite de Jackson, né, o qual também quero agradecer pela lembrança de me convidar, fiquei muito feliz em poder mediar essa palestra, que eu tenho certeza que serão momentos enriquecedores para todos que aqui estejam, né? O professor Bruno Severo Gomes, ele é docente do Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele possui graduação em Ciências Biológicas, graduação em Biomedicina, em Teologia, em Pedagogia, graduação em Filosofia, graduação em Educação Física e graduando em História. Ele também é psicanalista clínico, educador sexual, tem especialização em análises clínicas, especialização em psicopedagogia, especialização em sexualidade humana, que é a especialização que está em andamento. E tem também especialização em psicologia do esporte. Tem mestrado em micologia pela UFPE e doutorado em microbiologia pelo UFPE. E tem também pós-doutorado em medicina tropical. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor Bruno, de explicar, né, para vocês como será a realização da palestra. Tá? Eu vou passar a palavra para o professor Bruno e após a explanação do professor, né, nós vamos abrir um tempinho, deixar um tempinho disponível para respondermos as perguntas que vocês podem fazer através do chat, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos, né, que estão aí entrando nessa live, dizer a vocês que eu tenho certeza que serão momentos extremamente proveitosos, né? E aí, nesse instante, eu gostaria de convidar o professor Bruno para entrar aí na nossa live. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como a apresentação, né, anterior, eu quero dizer que é uma honra poder mediar essa sua palestra, né? A gente já acompanha aí seu trabalho nas redes há muito tempo, né? Seu trabalho brilhante, né? Lendo seu currículo, a gente percebe um pouquinho, né, da sua bagagem acadêmica, né? Mas o que me encanta no seu trabalho é principalmente a humanização de todo o seu conhecimento acadêmico. Eu acho que isso é de uma relevância imensa para as pessoas que acompanham o seu trabalho, né? Eu tive a grata satisfação de conhecer um pouquinho do seu trabalho no ano passado, antes mesmo de conhecê-lo, né? E num seminário que tratava sobre felicidade no trabalho, e lá tinha uma aluna sua, né, da disciplina que o senhor ministra na Federal, o qual eu estou na fila de espera também para me tornar aluna. E aí conheci Sandra Guerra,
E ela me falava de forma encantada, né, do trabalho do professor Bruno. Disse: Valdeline, você precisa conhecer o professor Bruno, olha, ele trabalha na área, desenvolve tais e tais de trabalho. Tenho certeza que você vai gostar. A disciplina que ele ministra é maravilhosa, a gente consegue interagir com pessoas de todas as áreas, das mais diversas possíveis, né? A gente consegue dialogar, e como a gente amplia, né, o nosso conhecimento, como a gente abre nossa mente, né, para esse tema, né, eu acho que, do meu ponto de vista, é até um tema recente, né, a felicidade, o estudo da felicidade enquanto ciência não tem tanto tempo, principalmente aqui no Brasil, e fico muito feliz, né, o quanto as pessoas estão começando a se interessar e entender a importância, né, da felicidade para a sua vida como um todo, né, entender os conceitos, os estudos, as validações científicas que existem, né, não é professor Bruno que achou bonito falar sobre felicidade, Valdelino que achou bonito começar a estudar, mas são estudos, embasamento científico, né, a gente tem aí Marticelli, nosso pai da psicologia positiva, né, que nos traz muito conteúdo também, né. Eu conversei com o professor Bruno em outro momento e disse: professor, comecei a ler um livro, tá? Ele disse: ótimo, Valdeline, a gente trabalha com esse autor na nossa disciplina, né, e o livro é muito bom, né. E aí eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Bruno, que apesar de ser da Federal, né, a gente estava brincando um pouquinho antes, e dizendo que os professores, né, eles têm dedicação exclusiva, mas que deveria ser dedicação partilhada, porque o professor Bruno tem participado ativamente das programações também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o qual é a universidade também a nossa mãe, né? Eu hoje faço parte da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, mas éramos unidade acadêmica de Garanhuns, assim como a ABJ, né? Então, óbvio que eu tenho a identidade da Ruralinda também, né? E para mim é um orgulho imenso fazer parte também desse momento histórico, né? A unidade acadêmica de Belo Jardim iniciou hoje, inaugurou hoje as suas instalações, e aí, que gratidão por esse momento, né, poder fazer parte da história, desse momento histórico, e nesse momento com o professor Bruno nessa palestra, então assim, momento perfeito, maravilhoso, tá? Então eu vou passar a palavra para o professor Bruno, para que ele possa iniciar a sua apresentação, e a gente quer que vocês participem, sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos, virtualmente, mas acolhidos sim, né? Essa é a forma que a gente tem hoje de aproximação, mas que vocês participem no chat, né? Para que a gente possa interagir ao término da explanação do professor Bruno. Quando ele terminar, a gente vai ter o tempo para as perguntas. O que não for possível responder, o professor Bruno pode passar também aí os canais, né, de comunicação dele, as redes, para que vocês possam entrar em contato também posteriormente, para interagir, tirar dúvidas, tá bom? Então, professor, a palavra é sua. Bem-vindo. Então, assim, minha primeira palavra é gratidão, né? Gratidão pelo convite, gratidão pela sensibilidade, né, da equipe, né? Agradecer ao professor Marcelo, agradecer ao professor Luciano, a Bruno, né, da assessoria de comunicação, né, a você, Valdeline, também, que a gente, né, já vem batendo um papo, e Jackson também. Então várias pessoas, né, eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas é uma equipe, né, e assim como a Rural tem uma presença muito forte na minha vida, a gente estava até brincando aqui, que eu tenho a dedicação exclusiva, que eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, mas eu acho que é 50%, porque antes da pandemia, praticamente uma vez por mês, não, pelo menos, eu estava na Rural, né, seja em uma palestra, uma vivência, uma oficina, bancas, né, então sempre estou nessa ida e vinda da nossa Ruralinda, então eu só tenho a agradecer, e agradecer principalmente pelo acolhimento. Eu sempre digo muito que a Rural e a Universidade Federal de Pernambuco, elas são irmãs mesmo, então assim, até a distância é tão curta, né, entre um e outro, a gente vê essa interação entre os professores, estudantes, então vivenciamos várias alegrias e estamos também, né, em vários momentos também de luta e resistência em defesa da universidade. Então, só tenho a agradecer. E eu fico mais feliz ainda, né, quando eu vejo, né, a questão da unidade acadêmica de Belo Jardim, né, e
que tem uma equipe fantástica e que, nesse momento, está ressignificando muita coisa. Então, ressignificar vai ser uma das palavras que eu vou mais falar aqui. Então, quero agradecer a vocês por me convidarem, né, para fazer parte desse momento tão especial dentro da unidade acadêmica, né, toda a equipe aí de Belo Jardim, e pela sensibilidade de vocês pegarem um tema, né? Vamos falar de felicidade e motivação, agora, nesse momento. Então, a minha fala aqui, tudo que eu vou falar para vocês, não é só da boca para fora, né? Como a gente comentou, mas tudo vai estar embasado tem tudo uma fundamentação científica, e tudo que eu vou falar é o que eu estou tentando também colocar na minha vida, entendeu? Então, tudo que eu vou falar não é invenção da minha cabeça, ou tudo que eu vou falar aqui são coisas aleatórias, que se você me vê na vida real lá fora, né, vamos dizer assim, você, eita, ele fala uma coisa lá e aqui ele faz outra. Então, não, certo? Então, tudo que eu vou falar para vocês é o que eu tento viver na minha vida, certo? E lembrar de uma coisa, tudo que eu falo, a primeira pessoa que escuta sou eu mesmo. Então, sempre, quando eu vou falar para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Eu não vou colocar apresentação, né, imagens, fotos do que eu vou falar, porque é tão real o que eu vou falar que cada um aqui vai se fazer presente naquilo que eu vou falar. Então, cada um aqui faz parte desse momento histórico que a gente está vivendo, desse momento que vai entrar, já está nos livros, né, desse momento que a gente está vivendo e que até os últimos dias da nossa existência, a gente vai lembrar. Gente, eu vivi 2020. Não sei vocês, né? Mas tem gente que está querendo para chegar logo, dia 31 de dezembro, para a gente, né, dizer, sai daqui 2020. Mas 2020, ele tem ensinado muito a gente também. Então, a gente precisa, né, dentro dessa perspectiva, perceber também. Claro, e não vamos dizer que está tudo acontecendo de bom, não. Mas a gente precisa ver também o que está trazendo para a gente de aprendizagem. Tudo na vida gera aprendizado. Então, eu vou falar para vocês aqui nesse momento, eu dividi, né, o nosso bate-papo em 4 momentos. Primeiro, a gente vai falar sobre a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Porque como é que a gente vai viver, ressignificar um momento tão complicado que a gente está vivendo, né, a questão das aulas, né, vamos ter aulas remotas, as aulas remotas, como é que vão ficar? Eu, como professor da Universidade Federal de Pernambuco, eu estou ministrando aula remota para pós-graduação desde maio, mas as aulas da graduação, elas vão começar agora, né, as universidades vão começar agora, então, a partir da próxima semana. Gente, as aulas que eu dei remotamente para pós-graduação, eu nunca tinha ministrado aula remotamente na universidade. Embora, antes de ser professor da universidade, eu fui professor também de EAD, que é diferente de aula remota, né? Então, na educação à distância, eu fui professor. Mas eu nunca imaginei que, de uma hora para outra, a gente ia ter que ressignificar tanta coisa. Não sei vocês, mas eu tenho a impressão que a gente dormiu em um mundo e acordou em outro. A gente não teve tempo para se preparar. A não ser que alguém aí recebeu algum e-mail, né, dizendo, olha, a partir de segunda-feira nós não vamos ter mais aula e vamos entrar aí num isolamento social. Não, ninguém recebeu esse e-mail, ninguém foi comunicado, né, que iria ter isso que a gente está vivendo. Ninguém. Então a gente foi pego de surpresa. Então eu costumo até dizer que tem muita gente que critica até as coisas que estão acontecendo, né, porque devia ser mais rápido. Não, olha, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. A gente não tem tempo nem de parar o carro para trocar o pneu. Então está acontecendo tudo assim, muito rápido. Toda mudança gera estresse. Toda mudança. A gente vai ver isso no decorrer da nossa conversa. Então, vamos falar da saúde mental. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer da minha vida para continuar caminhando nesse momento difícil que a gente está vivendo, certo? Então, E outra coisa, o nosso bate-papo não acaba quando termina. Eu sei que vai ficar salvo, eu creio, né? Vai ficar salvo, mas depois vocês podem entrar em contato pelas redes sociais. Eu respondo todo mundo. Tem gente que não acredita, mas eu respondo, certo? Nem que eu vá dormir altas horas da noite, mas eu respondo todo mundo. Então, qualquer dúvida que vocês não queiram explicitar aqui, vocês podem entrar em contato nas redes sociais que eu respondo, certo?
Então, vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar também sobre afeto e motivação. O afeto, gente, esse nosso momento, ele é virtual. Mas, se a pandemia não estivesse aí, nós estaríamos o quê? Reunidos presencialmente, e a gente estaria o quê? Trocando afeto. Quem é do Nordeste, não, todo o Brasil, né? Mas quem é do Nordeste sabe o valor de um abraço, né? Com mais ninguém do Brasil. Gente, nós vivemos um agarrado no outro. Então, quem não. O abraço, quando a gente chega numa reunião, chega na universidade, chega em qualquer lugar, a gente já vai o quê? O chegue batendo, aperta a mão, aquele abraço acochado, aquele cheiro no cangote. Nós somos afetividade. E de uma hora para outra, tudo isso foi retirado da vida da gente. A gente não pode abraçar. Então, não é difícil? Então, a gente tem que demonstrar afeto de outra forma. Qual é a forma que a gente está demonstrando afeto hoje? Através de um quadradinho, de uma tela de computador, de uma tela de celular. Então, várias coisas a gente teve que ressignificar. A gente teve que ressignificar por quê? Para mostrar para as pessoas que nós podemos, sim, através desse momento difícil que a gente está vivendo, conseguir estabelecer conexão de afetividade. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é que o nosso isolamento, ele é físico. Eu não posso tocar em vocês não podem tocar em mim, certo? Mas o nosso isolamento, ele não precisa ser um isolamento afetivo. Então, pela tela do computador, do celular, a gente pode, sim, né, demonstrar afetividade. Uma das grandes lições que eu tirei nesse momento que a gente está vivendo foi no Dia das Mães. Foi o primeiro Dia das Mães que eu não fui para a casa da minha avó. Sabe aquela coisa, né, de casa de vó? Dia das Mães, a gente vai lá, né, para comer, aquele almoço. E foi o primeiro Dia das Mães que eu não fui para a casa da minha avó. Eu fiquei, epa, o que é isso? Eu não me lembro, na minha existência, de ter um Dia das Mães sem eu ir para a casa da minha avó. Mas nesse momento, o ficar em casa e ver minha avó pela tela do computador, pela tela do celular, já me deixou feliz em saber que ela está saudável na casa dela. Então a gente precisa, nesse momento, ressignificar tudo o que está acontecendo, ter o afeto. Vamos falar de motivação, mas no final eu vou explicar para vocês uma motivação que a gente pode ter, que é a motivação interna. Porque a motivação que eu posso passar para vocês agora, depois desse momento, dessa palestra, aí você pode sair cantando, né, por aí, cantarolando, rindo, super motivado. Mas essa motivação, ela é externa. Ela vem de Bruno para você. E essa motivação tem prazo de validade. Então, a motivação que eu quero cutucar em você é aquela motivação interna, essa que está dentro de você. Essa que pode trazer vários aspectos que são importantes para aquilo que a gente vai falar, que é a felicidade. E como falar de felicidade num momento tão difícil que a gente está vivendo? É possível ser feliz durante uma pandemia? É possível ser feliz, buscar felicidade num momento tão difícil que a gente está vivendo? É. Mas a partir daí, eu não quero que vocês pensem que, isso aí é não ter empatia, isso aí é não ter compaixão. Não. Eu, como microbiologista, eu sou microbiologista, então imagina a minha cabeça como microbiologista no meio de uma pandemia. O vírus existe, a doença existe, e infelizmente várias pessoas estão morrendo. Isso aí é fato. Embora algumas pessoas não acreditem no que está acontecendo e insistem em não fazer tudo aquilo que todas as instituições, todos os pesquisadores, todos os profissionais de saúde estão pedindo, né? E estão negando até a ciência, né? O mundo é redondo, viu, gente? Então, vamos começar por aí. O mundo é redondo. O vírus existe, a doença existe. Isso não é invenção de ninguém, né? A televisão não está inventando números, né? A televisão não está inventando dados, né? Eu tenho certeza que a imprensa, no momento que tiver tudo certinho, ela vai noticiar. Gente, descobrimos uma vacina, não tem mais ninguém morrendo de Covid, mas enquanto tudo isso não acontece, a gente tem que fazer nossa parte. A gente vai ver isso também, que tem uma parcela aí, um percentual aí para promover felicidade, certo? O próprio usar máscara nesse momento gera felicidade na gente. Ser solidário, que a gente vai falar. Eu usar máscara, eu estou, né, cuidando de você e você está cuidando de mim.
veja que critério de solidariedade a gente tem aí fantástico. Então, tem gente que acha que está usando máscara só para se proteger. Não. Você usa a máscara muito mais para proteger o outro do que você mesmo. Então, o ato de usar máscara é um ato de amor nesse momento. Então, dá para ter gratidão, solidariedade, motivação em plena pandemia? Dá. Dá para estudar, minha gente, em plena pandemia? Dá. É difícil? É. Porque tem momentos que a gente não está bem. Ninguém é feliz o tempo todo. Isso aí o povo até pergunta, né? Bruno é professor de felicidade. Ele é feliz o tempo todo. Não. Não sou feliz o tempo todo. Teve dias nessa pandemia que eu não estava bem. Eu não conseguia produzir, eu não conseguia ler, eu não conseguia fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, por exemplo, no trabalho remoto, em casa. Isso é normal? É. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um momento atípico, um momento peculiar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e ninguém vai produzir da mesma forma como se nada disso tivesse acontecendo. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês uma das coisas, né? Não se culpe tanto e não se cobre. É natural, algum momento da pandemia a gente não está bem. Nossa vida é uma montanha-russa, nós temos altos e baixos. Então, tem momentos que a gente não está bem. Então, a gente vai também perceber que no caminho que a gente está fazendo na pandemia, vai ter momentos que a gente não vai estar bem. E isso é natural, porque a tristeza faz parte da vida da gente, o medo faz parte da vida da gente, certo? Mas o que a gente pode fazer para não se entregar totalmente às emoções negativas? A gente vai ver, né, daqui para frente, certo? Então, primeira coisa, como microbiologista, eu acredito no vírus, o vírus existe, a doença existe. Aí, no início, até agora, né, a gente não sabe de tudo. A gente sempre está descobrindo, a ciência está descobrindo sempre várias coisas. No início, ninguém sabia o que era. Então, como microbiologista, como professor da universidade, eu comecei a trabalhar muito assim, explicando para as pessoas o que era o vírus. O que é o vírus, o que é que ele faz, como se transmite, quais são os sintomas. Porque no início a gente começou, uma primeira coisa que abalou a nossa saúde emocional foi o medo. Né? E o medo que muitas vezes estava se transformando em pânico. Então a gente começou a lutar contra um inimigo comum e que a gente não sabia muito sobre ele, ainda não sabe. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Então, mas a partir do momento que você tem medo de algo que você não sabe nem o que é, isso aí fica muito mais potencializado. Outra coisa que mexeu com a nossa saúde emocional foi que a gente teve que quebrar, melhor dizendo, desconstruir vários hábitos. Hábitos não tão bons. Por exemplo, a gente teve que trabalhar a etiqueta respiratória. Ou seja, a gente teve que aprender a espirrar, a tossir. A gente teve que, né, lembra? Quem aqui já pegou um ônibus, né, bem lotado, sabe o que eu estou falando? Que uma pessoa atrás de vocês dava aquele espirro e você sentia as gotículas, né, no seu cangote. Então, hoje em dia, a gente não pode mais, né, não deve, nós já não devia, né, ainda não pode mais espirrar daquela forma. Então, as pessoas começaram a aprender a etiqueta respiratória, como espirrar, como tossir, porque a gente observou que isso aí poderia espalhar o vírus. Depois da etiqueta respiratória, a gente começou a reaprender ou relembrar algo que a gente já fazia quando era criança, lavar a mão. Aí me diga aí, não adianta mentir. Me diga se você lavava a mão da mesma forma antes, da mesma forma que você está lavando agora. Não adianta mentir porque Deus está vendo. Ninguém lavava a mão da mesma forma. Ninguém. Então, hoje, a gente ressignificou até o lavar a mão. A gente está lavando a mão de forma diferente. A gente está lavando a mão com uma maior frequência. Então, a gente começou a ressignificar, coisa que eu fazia quando eu era criança, né? E agora eu tenho que fazer frequentemente, lavar a mão. Então, várias coisas, né, que a gente começou a aprender ou reaprender. Mas, Bruno, o que é que tem a ver? Isso que você falou de lavar a mão, espirro, e as coisas que a gente fazia, porque tudo isso foi o início de algo que começou a mostrar para a gente o que muitas pessoas por aí estão chamando de novo normal. Mas veja, eu não gosto, isso aí é uma opinião minha, eu não gosto do termo novo normal, porque o novo normal já gera ansiedade. E ansiedade é uma coisa que a gente está vendo muito nesse momento que a gente está vivendo. Quem não teve aí, nesse momento de pandemia, um pouquinho, um tiquinho aí de ansiedade, e aquela ansiedade que muitas vezes paralisava a gente e não deixava a gente fazer nada, né? Então, não é novo normal. Para Bruno, para mim,
é uma nova realidade. Nova realidade por quê? Porque estamos na pandemia, vamos sair dela, vamos. Mas vamos sair pessoas diferentes. Vamos sair pessoas mais justas, mais agradecidas, mais solidárias, ligadas naquilo que é essencial. A gente já começou a valorizar o que é essencial e necessário na vida da gente. Então, nós vamos sair pessoas diferentes. Então, o lado interessante que a gente pode colocar da pandemia é o autoconhecimento. Não sei se vocês estão batendo altos papos com vocês mesmo, mas eu tô. Bruno nunca conversou tanto com ele mesmo do que esse momento que a gente está vivendo. Então, o autoconhecimento começou a fazer parte da nossa vida nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, é uma nova realidade, certo? Então, a partir daí, surgiu, aí toda a bagunça começou aí, né, na cabeça da gente, emocionalmente, quando a gente ficou sendo obrigado, estou sendo obrigado a ficar em casa. O distanciamento social, o isolamento social. Primeira coisa, eu digo que a gente não está isolado. Por isso que eu não gosto muito do termo isolamento social, né? Eu acho que é um isolamento físico, né? Eu não posso tocar em você, você não pode tocar em mim. Mas ninguém aqui está isolado, não. Veja, se eu tivesse isolado, eu não estaria, no dia de hoje, falando com vocês. Nós não estamos isolados socialmente. Não. Nós estamos isolados fisicamente. Isolados socialmente estavam as pessoas que viveram a gripe espanhola, lá em 1918. Naquela época, não tinha internet. Naquela época, não tinha celular, não tinha computador. Então, imagine você passar por uma pandemia, como a gente está vivendo hoje, sem internet, sem celular e sem poder se comunicar. Tem gente que fica agoniado, né? Essa semana passada faltou energia na região metropolitana e muita gente ficou sem sinal de internet. O povo quase enlouquecia porque ficou alguns momentos do dia sem ter acesso à internet. Então, hoje, nós estamos isolados fisicamente, mas nós não estamos isolados afetivamente, né? Então, eu não estou isolado de você. As reuniões, defesa de TCC, defesa de doutorado, de mestrado, reuniões familiares, né, conferências, web palestras, todas estão sendo o quê? Tudo isso está sendo pelo computador. Então, a gente não está isolado socialmente. Eu me lembro que na sexta-feira, antes da pandemia, né, todo mundo saiu da universidade, e na segunda-feira a gente não voltou mais. Né? Até hoje, a gente está sem ir para a universidade, sem ir para vários outros locais que a gente podia ir. E de repente a gente teve que ressignificar várias coisas. Né? Eu estou no meu quarto, né? E no meu quarto, o meu quarto virou sala de aula, virou escritório, virou local de atender virtualmente as pessoas, os alunos, né? De fazer reuniões. Então a gente teve que ressignificar várias coisas. A primeira semana para mim foi difícil, foi fácil não. Eu digo, gente, e agora? Todas as palestras que eu tinha agendada, né, até o final do ano, né, então, a partir do momento que está chegando, já estamos agora, ó, agosto, então foi tudo desmarcado. Na semana seguinte ao início do isolamento, eu ia passar 3 dias na Universidade Federal de Alagoas. Depois eu ia para João Pessoa, depois eu ia para São Paulo. O que é que aconteceu? Desmarca tudo. Então a gente teve que ressignificar. Mas, nem por isso, eu deixei de ministrar as palestras, fazer as aulas, tudo agora de uma forma diferente. Ressignificar. Antes de começar aqui, eu estava falando que só o fato de estar aqui com vocês, a internet está pegando, o computador está pegando, né? Eu estou com voz, né? Tem energia elétrica, eu já comecei a agradecer. Então, as formas hoje de agradecimento são diferentes, que a gente vai ver. Então, o distanciamento social é necessário. É difícil, mas é necessário. É uma das grandes alternativas e ferramentas que nós temos para evitar o espalhamento do vírus. Embora muitas pessoas estão confundindo, né, a flexibilização com a ausência de distanciamento social. Então, tem muita gente andando por aí, né, que não está pensando muito aí pela rua, de forma assim que não precisa, aria, né, estar andando pela rua, só saia se for necessário, ainda mais sem máscara. Então, o distanciamento social é possível, mas ele causa na gente um estresse.
ele causa um aperreio na gente, não causa? Diga aí. Ficar em casa o tempo todo é complicado. Agora a gente está mais flexível, né? Mas imagina na quarentena mesmo, que a gente não podia sair de casa para nada. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ressignificar o nome. Eu não chamo de distanciamento social, eu chamo de retiro espiritual doméstico comunitário. Gente, por que eu dei esse nome gigante para o distanciamento social? Porque eu não estou não estou em isolamento social, eu estou em retiro. Quem já participou de um retiro espiritual sabe como é. Você sai da sua casa e vai para um lugar para ficar lá, né, de boas, né? Então, hoje, eu não estou isolado socialmente, eu estou em retiro espiritual. Sabe por que eu digo isso? Porque nunca se trabalhou tanto a espiritualidade das pessoas. Tem várias pesquisas, né, mostrando que as pessoas voltaram muito mais para si mesmas. As pessoas estão se conhecendo muito mais, o autoconhecimento. Anteriormente, as pessoas, quando não se aguentavam dentro de casa, elas faziam o quê? Iam para a rua. Você mesmo, né? Teve algum momento na sua vida, antes da pandemia, que você não se aguentava em casa. E o que é que você fazia? Você ia para a rua. Você ia para o shopping, ia para a praia, ia para clube, ia bater perna na casa de amigos, não sei o quê, ia fazer qualquer coisa. E voltava para casa após isso, achando que tinha resposta para aquelas dúvidas ou algo que estava incomodando você. A gente achava, era ilusão. Hoje, se você sente isso, você não pode sair de casa. Você é obrigado a conversar com você mesmo. Então, a pandemia trouxe para a gente o quê? Esse momento de colocar frente a frente, você com você. Por isso que nesse momento de pandemia a gente está conversando muito com a gente. Nós estamos vendo nossas frustrações, nossas potencialidades, nossas virtudes, nossas fraquezas. A gente está conversando e lembrando até de coisa que a gente não conseguiu fazer no passado, porque esse momento faz com que a gente perceba isso. Aí muitas vezes isso causa uma infelicidade. Agora, o que é que a gente pode fazer? Através da espiritualidade, que tem linha de pesquisa, saúde e espiritualidade, você começar a trabalhar as frustrações. Tudo que Bruno fez deu certo? Não. Várias coisas que eu tentei fazer deram errado. Mas o que eu fiz e deu errado é aprendizagem. Então eu coloco hoje como uma aprendizagem tudo aquilo que eu tentei fazer e não consegui. As pessoas se superaram, minha gente. Talentos foram revelados durante a pandemia. Sabe o que foi mais pesquisado na internet nesses últimos meses? Como fazer arroz. Como fazer arroz. Foi uma das coisas mais pesquisadas da internet. Porque anteriormente as pessoas nem pisavam na cozinha. Tinha gente que ia ferver água, né? E queimava a panela. E hoje em dia as pessoas estão fazendo arroz. Veja que evolução. As pessoas estão fazendo arroz. As pessoas estão pesquisando na internet como fazer pudim. E o fato de você fazer o pudim virar, né, o pudim, e ele sair bonitinho, as pessoas já estão felizes. Então, ressignificar tudo que a gente está vivendo. Retiro espiritual. É doméstico, porque eu estou na minha casa. E é comunitário, porque eu tenho a percepção que, mesmo com a taxa de isolamento caindo, várias pessoas ainda estão em casa, certo? Então, é um retiro. Nós estamos passando por um momento de ressignificação e de autoconhecimento, certo? Então, mas gera um aperreio. Gera? Toda mudança gera um aperreio. Toda mudança gera um estresse, uma sobrecarga, um desgaste emocional. Enquanto a gente começa a aprender o quê? A conviver com o que é novo. Se você mudar de carro, você vai sentir a diferença. Se você mudar de endereço, você vai sentir a diferença. Se você muda de turma, se você muda de faculdade, né? Se você muda de amor, né? Se você muda de travesseiro, tudo isso você vai observar e sentir a diferença. Alguns podem levar um estresse. Então, até você aprender a conviver com a diferença, você vai ficar um pouquinho abalado. E isso que a gente está vivendo. Então, o primeiro momento que a gente viveu da pandemia foi o medo. Tem gente que ainda está vivendo o medo. E o medo é natural. O medo até protege a gente, né? Então, a gente precisa perceber que o medo, nesse momento, ele é importante. Mas a gente não pode também dar tanta atenção, tanto ibope, né, para o medo. Porque o medo, nesse momento, pode se transformar em pânico. E o pânico pode paralisar você. Então, a gente precisa perceber que o medo faz parte. E é o primeiro momento. Então, primeiro momento, o que, é que as pessoas estavam fazendo? As pessoas estavam indo para o supermercado para comprar comida em excesso. Teve supermercado que teve que fazer até número limite, né, de produto por CPF.
só 6 pacotes de feijão, 6 pacotes de café, porque as pessoas estavam indo para o supermercado para estocar comida em casa. Se eu for para o supermercado e comprar em grande quantidade, eu vou deixar alguém sem o produto. Então, a gente estava esquecendo até o sentido de coletividade, o medo. Teve gente indo para o supermercado para comprar papel higiênico. Eu vi, quando eu fui no supermercado, tinha gente indo no supermercado para comprar papel higiênico. Carrinhos e mais carrinhos cheios de papel higiênico. Então, dentro do campo da psicanálise, a gente observa por que as pessoas estavam indo tanto para supermercado para comprar papel higiênico. Pode faltar tudo na minha vida, mas eu não posso ficar com o bumbum sujo, né? Então, eu tenho que comprar papel higiênico. Imagina, no meio da pandemia, faltar papel higiênico. Então, as pessoas começaram a colocar o medo, né, na frente, e o medo se transformou em pânico. Então, a gente precisou aí ressignificar. E, nesse caminho da pandemia, perceber, né, o que é que a gente pode fazer desse medo e o que é que a gente pode aprender com esse medo, que é o segundo momento da pandemia, que é a aprendizagem. A gente começa a ser menos controlador, a gente vive um dia de cada vez. Né? Agenda. Para que eu comprei a agenda de 2020? Né? Se está tudo desmarcado, então a agenda, então, mas é importante nesse momento. Mas eu usar a agenda não daquela forma que eu usava anterior à pandemia. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu vivo hoje. A partir do momento que eu tento viver um futuro que eu nem sei como é que vai ser, eu vou dar margem aí para promover uma coisa que é tão complicada na vida da gente nesse momento, que é a ansiedade. Então, a partir do momento que eu tenho ansiedade, essa ansiedade me faz tentar viver um futuro que eu nem sei como é que vai ser. Então, o complicado é esse, né? Então, a gente vive nessa zona de aprendizado. A gente aprende a consumir também de forma adequada. A gente reconhece que todos nós estamos no mesmo barco. Será no mesmo barco? Não. Nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, porque a realidade de cada pessoa é diferente. Então, a tempestade é uma só, mas nós estamos em barcos diferentes vivendo a mesma tempestade. Que até o ficar em casa é diferente para cada pessoa. Tem casa que a casa é do tamanho do seu quarto. E nesse espaço físico moram até 8, 9, 10 pessoas. Então, a gente começa a agradecer. Aí já vai para o crescimento. Medo, aprendizagem, crescimento. Então, no crescimento, eu encontro um propósito, eu penso de como eu posso ajudar as outras pessoas, solidariedade. Eu começo a viver uma fraternidade, né? Empatia e compaixão. Eu começo a agradecer, eu começo a viver o presente, eu começo a valorizar o que é essencial. Que sentido? Já começamos a falar de felicidade. Por exemplo, gratidão. Hoje, só o fato de eu acordar, abrir o olho, eu já agradeço por estar vivo. Eu agradeço por estar respirando, porque nesse momento várias pessoas estão precisando de um equipamento para continuar respirando. Gratidão. Agradeça pelo menos 3 coisas por dia que você tem. Hoje eu agradeço. Quem aí agradece pela água? Agradeça pela água que você tem para beber. Em várias regiões do nosso estado, várias pessoas não têm acesso à água para beber. No hospital, né, no Hospital das Clínicas, várias vezes, vários pacientes eu já vi, após uma cirurgia, que a felicidade ficava estampada no rosto a partir do momento que você pegava um pedacinho de algodão molhado e passava na boca da pessoa. A pessoa ria de felicidade. Então, veja, água. O lavar a mão, eu estava aqui numa comunidade aqui no Recife, chamada Comunidade das Palafitas, e uma senhora chegou para mim, nessa pandemia que a gente está fazendo algumas ações, né, a extensão universitária que é tão importante, né, a extensão universitária nas comunidades, teve uma senhora que chegou para mim e disse, Bruno, né, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu tivesse água e sabão na minha casa para lavar a minha mão. Água e sabão, minha gente. Eu acredito que todo mundo que está aí agora, me vendo, me escutando, tem água e sabão em casa para lavar a mão. Quando você escuta uma coisa dessa, de uma senhora em uma comunidade, você volta para casa agradecendo seu chuveiro, sua torneira, seu sabonete, tudo. Então, água e sabão para ela era motivo de felicidade. Então, hoje, gratidão. Né? Agradecer, por exemplo, por fazer xixi e cocô. Várias pessoas no hospital agora, o motivo de felicidade, né, é
ter a possibilidade de fazer xixi e cocô. Várias pessoas. Tem pessoas no hospital agora, nesse exato momento, que só vão receber alta médica se fizerem cocô. Eu já vi pessoas no hospital das clínicas rezando para fazer cocô. Depois que fazia cocô, ficava agradecido, porque o ato de fazer cocô era uma possibilidade daquela pessoa voltar para casa. Pronto. Aí, vou colocar aqui, Jackson, para controlar a ansiedade. Vou dar uma dica, né? Uma dica que eu faço. Né? Jackson colocou aqui, professor, qual conselho você pode ser dado para que os alunos possam controlar a ansiedade nesse momento? Né? Vou colocar aqui já. Então, a gratidão, fazer xixi e cocô. Gratidão, por exemplo, tomar banho. Teve uma vez um senhor no hospital também, que ele disse para mim que ele seria muito feliz no dia que ele pudesse tomar banho sozinho, porque a doença dele impedia ele de tomar banho sozinho. Outra pessoa tinha que dar banho nele. Normalmente era a enfermeira, o enfermeiro que dava banho. Então imagine se a gente terminasse aqui esse nosso bate-papo e você fosse para o seu banheiro tomar banho e você notasse que você não tem autonomia para tomar banho, por conta de alguma limitação, alguma doença. Então, tomar banho. Então, olha, felicidade eu já comecei a mostrar. Não é coisa gigantesca, não é coisa grandiosa. Está nas coisas simples. Está em beber água, está em tomar banho, está em fazer xixi, fazer cocô, em dormir. Uma noite de sono para quem não dorme, quem não está conseguindo dormir, né, é a maior felicidade do mundo. Então a gente precisa, nesse momento, até eu estar, como eu falei, estar vivo é um motivo de felicidade. Então, o agradecimento faz o quê? O agradecimento faz com que você foque naquilo que você tem e não naquilo que lhe falta. E a felicidade é isso, porque a gente sempre coloca a felicidade da gente em algo que a gente não tem. Estou escutando muito nesse momento de pandemia as pessoas dizendo: Bruno, eu só vou ser feliz quando essa pandemia acabar. Aí eu digo: vê só, criatura, vamos conversar, benção. Tu só vai ser feliz quando a pandemia acabar? A gente sabe quando é que isso vai acabar? Não. A gente sabe que vai acabar um dia. Mas quando vai acabar, a gente não sabe. Então você não vai ser feliz só quando a pandemia acabar. Você pode ser feliz durante a pandemia. Por quê? As pessoas colocam: só vou ser feliz, veja o condicional. Só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Só vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero. Só vou ser feliz quando eu passar no concurso público. Só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria. Ou qualquer outra coisa que a gente coloca. Então a gente sempre coloca o se. Quando a gente coloca esse se, a gente já está esbarrando aí no caminho da felicidade. Felicidade, como mostram vários estudiosos, não é o ponto final. Felicidade é o caminho que eu faço até chegar no meu ponto final. Ou o meu propósito. Qual é o meu propósito nesse momento? Qual é o seu propósito como estudante nesse momento? Eu digo que a felicidade, como professor, eu tenho duas grandes alegrias na vida. Uma é colocar o aluno para dentro da universidade. Receber o aluno. Isso que eu estou fazendo aqui é massa, né? E eu faço presencialmente, né? Quando a gente podia, antes da pandemia. Então, receber o aluno é muito bom. Eu digo: venha, a casa é sua. Então, é uma primeira grande felicidade. E a segunda grande felicidade é a despedida do aluno, ou seja, colocar o aluno para fora da universidade. Em que sentido? Tu se formou, colou grau. Então, duas grandes alegrias que eu tenho como professor é receber o aluno e colocar ele para fora na formatura. Então, nesse momento, perceba qual é o seu propósito. É chegar no ponto final. Mas qual é o ponto final? É a formatura? A formatura é apenas um ponto. Porque a felicidade, por exemplo, de muitas pessoas que passam, que tiram uma boa nota no Enem, é entrar na universidade. E depois que você entra na universidade, qual é a sua felicidade? É sair dela. Né? Então, a gente precisa perceber que esse nosso propósito sempre está sendo colocado para frente. Então, isso é o caminhar em busca da felicidade. Agora, não é viver aquela felicidade tóxica, né, minha gente? Aquela felicidade que não me venha com notícias ruins, né? Não venham fazer isso porque eu só quero notícia boa. Não. Existem pessoas que têm essa positividade tóxica, de só querer saber coisas boas. A vida da gente tem altos e baixos. A nossa vida é uma montanha russa. Foi até que a repórter perguntou no Globo Repórter que eu participei sobre felicidade. Ela perguntou: você é o tempo todo feliz? Não, ninguém é o tempo todo feliz. Então, a gente precisa ver isso. Veja, eu falei de gratidão.
A outra coisa é solidariedade, que é ajudar o outro. Quando a gente pensa que, nesse momento de crescimento, quando a gente ajuda o outro, a gente só está ajudando o outro. Não, a gente está ajudando a si mesmo. Então, a gente precisa ajudar o outro, porque vem muito mais para a gente. Então, um ajudar o outro nesse momento também. Então, a gente precisa. Nós estamos distantes fisicamente, mas até virtualmente e remotamente, a gente pode fazer momentos de interação e de ajuda, e grupos de estudo também, remotamente. A gente precisa quebrar realmente, né, várias barreiras para que a gente não se sinta isolado, né, realmente social. A gente não pode. Muita gente perguntando aqui, né, sobre ansiedade. Eu vou dizer para vocês, né, daqui a pouquinho. Veja, aí a gente entra já depois desse conceito aí de felicidade que a gente colocou, viver as emoções. Então, nesse momento que eu falei, é natural você ter um dia que não está se sentindo bem, porque a nossa vida é uma montanha-russa. Nós temos altos e baixos. Nós temos as emoções positivas e as emoções negativas. As emoções negativas, quem já assistiu aquele filme Divertidamente sabe o que eu estou falando. Né? Lembra? Tem a raiva, o medo, tudo aquilo, né? Então, quem assistiu o filme, que eu não vou dizer o final, para quem não assistiu, né? Percebeu que se o medo, né, não tivesse a tristeza, né, se a tristeza não tivesse feito o que fez, a alegria não teria feito o que fez no final do filme. Então, todo mundo sente tristeza, né? Todo mundo chora. O choro é até libertador, né? Quando você chora, você fica muito mais leve. Então, nesse momento, viva todas as emoções. Isso é ser você. Isso é ser humano. Viver todas as emoções. Tem gente que está dizendo assim, eu não consigo chorar. Então chore. Se você teve um momento que eu fui fazer feira no supermercado e é tudo diferente. Eu gosto de conversar com as pessoas. Quando eu vi a rua vazia, o supermercado todo mundo distante, a gente não pode falar com o outro, que eu voltei para casa, que eu liguei o som do carro, né, eu comecei a chorar, começou a tocar uma música, deu vontade de chorar, eu chorei. Então, seja você. Se você não estiver sentindo bem, coloque, né, que você não está sentindo bem. E aceite isso, e não se cobre tanto. Ninguém é feliz o tempo todo. Né? Aí teve uma pergunta também no Globo Repórter, que ela disse, o que é que me tirava, né, a alegria, o que me causava estresse? Aí disse, o trânsito, né? O trânsito, ninguém gosta de trânsito, mas eu gritar no engarrafamento vai fazer o carro voar? Buzinar vai fazer o trânsito abrir? Não. E o que é que eu faço no trânsito? Eu canto, né? Eu converso comigo mesmo, eu faço orações, então eu potencializo as minhas emoções positivas. Aí, o que foi que aconteceu? No dia que teve essa gravação, a televisão colocou uma câmera dentro do meu carro e eu voltei para minha casa, da universidade para minha casa, gravando. Ele disse, professor, pode cantar. Aí está certo, eu vou cantar. Aí disse, você canta o quê, professor? Eu vou cantar Ivete Sangalo, a melhor cantora do mundo. Aí eu cantei, vim cantando. Tem gente que olha pelo vidro do carro assim, me chama de doido, mas naquele momento eu prefiro ser doido do que não vivenciar as minhas emoções positivas, porque buzinar não vai dar solução para o meu problema. E quando a gente começa a focar no que a gente pode mudar, não naquilo que a gente não sabe que não pode mudar, a gente vai promover a felicidade. Então, seja você, viva todas as emoções. Se desapegue um pouquinho aí, né, do passado. Tem gente que anda com uma bagagem gigantesca de coisas, de frustrações, né, de várias coisas, né, medos, frustrações, né, que até essa quebra, né, Ramon perguntou aqui, essa quebra do que a gente vivia. Então, deixa um pouquinho como? Através do autoconhecimento. Nesse momento, a gente começou a perceber que a gente consegue viver com pouco. Eu estou passando, minha gente, a pandemia todinha vivendo com um sapato só. A gente começou a perceber que todos os sapatos que você tem, você só precisa usar um. Todas as roupas que estão no seu guarda-roupa, nas gavetas, né, elas estão lá. E a gente consegue viver com pouco. A gente consegue viver sem precisar andar tanto de carro. A gente está conseguindo perceber que consegue viver sem ir no shopping. Claro, tem coisas que a gente está percebendo que está sendo difícil, né? Eu amo a praia. Eu amo andar descalço na areia. E nesse momento, desde o início da pandemia, que eu não vou para a praia, mas eu vejo o mar pela minha janela. Só isso me deixa feliz, porque eu sei que ele está ali. Mas vai chegar um momento que nós vamos nos reencontrar. Mas nesse momento eu não me sinto
né, a vontade de ir para a praia, de fazer aquilo que eu fazia anteriormente. Mas eu começo a potencializar o quê? Aquilo que me faz bem. E eu começo a perceber que o que eu tive de ruptura nesse momento, eu posso ter lá na frente de felicidade. Então, e não viver também, gente, o excesso de presente. Tem gente que está vivendo muito excesso de presente, causando estresse. E uma coisa que está todo mundo perguntando aqui, várias pessoas perguntando, né, é a questão de como lidar com a ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Né? A ansiedade é viver um futuro que a gente nem sabe como vai acontecer. Uma das coisas que acontece, quem já teve crise de ansiedade, ou viu alguém com crise de ansiedade, sabe o que eu estou falando. Você começa a respirar de forma desordenada, né? Você não consegue respirar direito. Por exemplo, teve uma vez, antes da pandemia, uma loja do shopping tinha uma loja que tem uma fila bem grande. E uma pessoa começou a ter crise de ansiedade. E tinha gente que já estava fazendo até oração para essa menina. Né? Eu simplesmente peguei na mão dela, apertei a mão dela para dizer: estou aqui. Então, uma dica é, nunca diga para a pessoa com ansiedade, calma, tenha calma, que aí você vai piorar a situação, né? Então, segura para a pessoa, estou aqui, estou perto de você. E o que é que eu falei para a menina? Respira, respira, respira. Eu falei alguma palavra mágica? Eu falei alguma palavra difícil? Eu alterei meu tom de voz? Não. Eu apenas pedi para ela respirar. Ou seja, ela fazer uma coisa que ela já estava fazendo. E quando a gente respira conscientemente, a gente vai levar para o cérebro aquilo que ele precisa no momento, que é oxigênio. Então, uma das coisas que você pode fazer num momento de ansiedade é praticar respiração consciente. E como é que a gente pode fazer isso? Existe uma técnica, né, que a gente pode fazer. Senta, né, coluna reta, né, bota o nariz assim, pelo menos para você, na altura do seu umbigo, né, orelha com o ombro, porque tem gente que quer, né, ficar de qualquer jeito. Então, postura, né, tem uma postura, bota o pé no chão, é importante você sentir, bota o pé no chão, e você pode fechar o olho, quem quiser também, né, você fecha o olho, porque quando a gente fecha o olho, a gente olha para dentro da gente, e a gente não vê né, tudo aquilo que o mundo está colocando para tirar nossa atenção. E você vai respirar. Veja, é uma técnica que leva também à questão da meditação, também, mas a gente está trabalhando aqui a respiração consciente, que é um autocuidado. Então, você vai inspirar contando até 6. Conta até 6 inspirando. Segura o ar contando até 3. Expira contando até 8. Depois você segura o ar contando até 2. E você repete por 5 vezes essa sequência. 6, 3, 8, 2. 6, 3, 8, 2. Né? Inspira, segura, expira, segura. E você vai fazer isso 5 vezes. Tem gente que faz isso e fica até tonto. Né? Fica até tonto, que não está acostumado a respirar de forma consciente. Isso daí também leva, né, a própria visão da questão da meditação. E a meditação teve várias pesquisas científicas que mostram que quando a gente medita, você vai levar para o seu cérebro aquilo que ele mais precisa, que é oxigênio. Né? Tem gente pode ter um efeito negativo, porque quem não está acostumado a meditar, né, até você, né, entrar realmente nesse ritmo, né, e ter esse hábito de respirar, né, que não é que quando você medita, você vai esvaziar sua cabeça, não. Pelo contrário, você vai estar com todos os pensamentos, mas vai saber controlar esses pensamentos. Estou aqui no momento de meditação, e de repente vem boleto para pagar, boleto para pagar. Aí você começa a imaginar o boleto que você tem para pagar, você, nesse momento de autoconhecimento, que a meditação traz, você vai simplesmente dizer, nesse momento, eu sei que tem boleto para pagar, mas o boleto não é mais importante e eu vou ter esse momento comigo mesmo. Depois que eu terminar, eu vou pensar no boleto. E até o pensar no boleto após vai ser de forma diferente. Não vai ser com desespero. Então, a meditação, ela não tira, não esvazia o seu pensamento, mas faz você trabalhar muito mais. O seu pensamento de forma benéfica para você. Então, o que é que a meditação faz? Quando a gente medita, a gente vai ativar no nosso corpo o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, eu costumo dizer que é como se fosse o nosso SAMU. Ele vai aí, né, agir contra o hormônio do estresse, que é o cortisol, aí a sua respiração fica ok,
a sua capacidade cardiovascular fica ok, o trânsito intestinal fica ok, o sistema imunológico de defesa fica ativado, e o lobo frontal, né, do nosso cérebro, ele fica ativado. Em pesquisas que utilizaram ressonância magnética, perceberam que essa ativação é observada em pessoas felizes. Então, quando você faz isso, esse autocuidado, né, através de uma respiração consciente e num processo meditativo, né, que pode ser uma oração, uma reza, uma prece, você também vai ficar muito mais calmo, né? Mais tranquilo, melhor dizendo, certo? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Foi da meditação, né? Você pode fazer isso, certo? Aí vem o que, depois de tudo isso, o que é felicidade? Né? A gente sempre coloca a felicidade como aquilo que a gente alcançou sucesso. O sucesso gira em torno de felicidade, e não a felicidade em torno do sucesso. Eu não preciso ter sucesso para ser feliz, mas eu preciso ter um propósito. Lembra que eu falei? A gente sempre está colocando o propósito para frente. Né? Então, quando a gente é feliz, quando a gente está nesse estado de felicidade, nós somos mais inteligentes, mais motivados, em consequência, a gente vai ter sucesso. Então, não vamos confundir aí sucesso com felicidade, certo? Então, a gente vai viver as emoções positivas e as emoções negativas. E qual a definição de felicidade? Nós temos várias definições de felicidade. Eu vou para dois extremos. Na Grécia Antiga, Aristóteles dizia que o bem maior, né, e aquilo que o ser humano procura na sua essência é ser feliz. Aí a gente vai alcançar a felicidade, Aristóteles falava, né, tio Aristóteles lá na Grécia, dizia que a gente vai alcançar a felicidade através das boas virtudes. Ou seja, as boas virtudes são aquilo que está ligado à ética, não só comigo mesmo, mas com o outro também. Né? São Tomás de Aquino colocava na Idade Média, faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Isso traz felicidade também. E outro, né, na Idade Média, que é Santo Agostinho, dizia: ama e faz o que você quiser. Porque o amor, a partir do momento que você ama, você não vai fazer nada que vá prejudicar alguém ou que vá lhe prejudicar. Então, o amor, né, aí a fraternidade, né, as boas virtudes que Aristóteles falava lá, não vai fazer mal a ninguém, pelo contrário. E um pouco mais próximo da gente, Freud. Freud dizia que felicidade é um problema individual. E cada um deve buscar a sua. Aí quando a gente escuta isso de Freud, a gente já fica até assim, vixe, que bicho brabo, né? Não, ele tá certo. Felicidade é um problema de cada um. Sabe por quê? Porque o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você. Eu fico feliz em comer, de uma vez só, uma barra de chocolate. Todinha, uma barra de chocolate. Mas tem pessoas que, se comerem uma barra de chocolate, não vão ficar felizes. Já vão ficar pensando, né, nas calorias que acabaram de ingerir. Né? Então, o que é felicidade para um pode não ser felicidade para outra pessoa, certo? Então, vamos viver as emoções positivas, que são essas emoções que vão expandir o nosso pensamento. E a partir daí, o que é que a ciência diz para a gente em relação à felicidade? Lembra que eu sempre disse que eu ia falar essa nossa ponte aí com a ciência. Como é que eu posso potencializar a felicidade? Você que está aí, que vai começar, né, um semestre remoto, mas não vamos fazer isso só agora, não. Vamos fazer durante a vida toda. Vamos potencializar a nossa farmácia interna. Todo mundo tem uma farmácia dentro de si. Muita gente não acredita, mas é. E como é que a gente pode acessar essa farmácia? Por exemplo, a gente pode acessar através do momento que você comemora, do momento que você é grato, do momento que você faz atividade física, você pode aí promover, né, a liberação de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, é uma substância que reduz a ansiedade, que melhora o ânimo, ativa a motivação. Então, quando você comemora, quando você é grato, lembra que eu falei da gratidão anteriormente? Tem gente que acha que não tem, ser grato é besteira. Quando você é grato, quando você pratica a gratidão, você libera a dopamina. Consequentemente, a sua ansiedade diminui. Outra substância, outro neurotransmissor que a gente pode também liberar no nosso corpo é a serotonina. A serotonina é quando você é otimista, quando você vê o lado bom das coisas. Tem gente que é tão para baixo, né, que sempre vê o lado negativo. Gente, como eu falei para vocês, todo mundo, né, um aluno uma vez falou isso, professor, ninguém é tão mazelado que não tenha nada para agradecer na vida. É verdade. Sempre a gente tem algo para agradecer.
E a partir do momento que você é otimista, você libera serotonina, você vai ter um aumento da sua capacidade de decisão, por exemplo. Isso influencia muito na nossa aprendizagem. Você pode liberar também, por exemplo, ocitocina. Ocitocina, professor, ocitocina, a gente sabe que é através do abraço, por exemplo. Não, são através de trocas de afeto. Sabia que a gente fazer uma videochamada, a gente está se falando, só o fato de a gente estar aqui falando um com o outro, a gente está liberando a ocitocina. O autoabraço, pratique o autoabraço. Se pegue, minha gente, mesmo, se aperte. Pratique o autoabraço. A gente também. Abrace árvore. Tinha gente que me xingava, me chamava de doido, porque eu sou muito chegado quando eu vejo uma árvore, que eu vou com a cara dela, eu vou lá e abraço ela. E tinha gente, Bruno é doido, Bruno é doido, Bruno abraça a árvore. Aí saiu uma pesquisa no início do ano dizendo que quem abraça a árvore é mais feliz. Porque quando a gente abraça a árvore, a gente libera a ocitocina. Então, se você tem uma árvore aí na sua casa, próxima aí à sua rua, que você pode dar uma fugida rapidinha assim, vai lá, abraça ela e volta para casa. Né? De máscara, viu, minha gente? Vai lá de máscara, abraça ela e volta. Pronto. Pede com licença para a árvore não ficar assustada, né? Que chega de repente assim uma pessoa, né? E está abraçando ela, né? De repente. Então, procure, né, praticar várias coisas que podem liberar ocitocina. Outra coisa que a gente pode fazer é liberar endorfina. Como é que a gente libera endorfina? Riso, quando a gente ri, está comprovado cientificamente que o riso faz a gente liberar endorfina. Né? Então, ri de você mesmo, ri na frente do espelho. Eu só estou assistindo filmes de comédia, programas de comédia. Né? Então, e o riso. Né? O riso dava outra palestra, né? Outra palestra sobre o riso. Mas o riso, até quando você ri sem vontade, só o fato de você fazer esse movimento aqui, né? É um botox natural, minha gente, o riso. Você mexe todos os músculos da sua face quando você ri. Você já está levando para o cérebro uma mensagem e ele já começa a liberar a endorfina. E a endorfina, minha gente, ela é analgésica, ou seja, ela tem um poder de combater a dor. Então, quando você libera endorfina, veja, a gente tem um analgésico natural dentro da gente. Você vai reduzir a dor, vai reduzir a depressão e vai aumentar a sensação de felicidade. Eu falei alguma coisa aqui fora do contexto científico? Não. Tudo isso aí está comprovado cientificamente. Você tem uma biofarmácia dentro de você, mas que muitas vezes a gente não ativa essa farmácia por desconhecer ou achar que é besteira. Não. Existe e é real, certo? Para encerrar, vamos à tarefa de casa. Depois de a gente viu o caminho da pandemia, observamos a questão da felicidade, observamos como é que a gente pode ativar essas emoções positivas e no meio da pandemia, que é o nosso foco, como é que a gente pode promover nesse momento que a gente está vivendo tão difícil a felicidade. Lembre, você não vai ser feliz só quando a pandemia acabar. Você pode ser feliz durante a pandemia, certo? E o estudo, viu, minha gente? Tem muitos estudantes assim, Bruno, eu não estou conseguindo estudar, eu vou desistir. Olha, não faça isso não, minha gente. Eu só vou parar de estudar quando eu morrer. Só quando eu morrer. E teve até aí eu pensei direito, não, nem quando eu morrer. Porque eu disse assim, ó, se quando eu morrer, né, eu for para o céu, né, eu já andei pesquisando na internet, vou fazer ciências celestiais. Então eu nunca vou parar de estudar. Para Bruno, para mim, é um motivo de felicidade estudar. Eu adoro. O povo estava perguntando aqui se isso aqui é de mentira. É não, minha gente, isso aqui é meu quarto. Tudo isso aqui é meu patrimônio. Os livros, nunca parem de estudar, nunca parem de ler. Né? Foi muita dificuldade na minha vida para eu conseguir concluir tudo que eu comecei. Foi muito difícil, muito difícil. Mas o que me traz muita felicidade, né? De todas as profissões, de todas as formações que eu faço, o que me traz mais felicidade é ser professor. Mas como professor, eu sou um eterno estudante. Então, eu estudo todos os dias, eu leio todos os dias, e só vou parar de estudar, né? Só quando falar, não pode mais. Então, eu vou dar aula, né, não sei quando agora também, a questão da aposentadoria. Imagina, eu vou dar aula de felicidade até 150 anos, porque do jeito que está, eu só vou me aposentar com 150. Mas isso é outro assunto. A gente precisa dar alegria a tudo que a gente tem na vida. A gente precisa. Então, primeira coisa, não se isolar. O nosso isolamento é físico, mas não é afetivo. Tire um momento para conversar com as pessoas, interagir, seja pelo celular, pelas redes sociais.
evite ler, ouvir ou ver notícias que possam te abalar emocionalmente. Em que sentido? Não é que você vai deixar de ver as notícias, mas tem gente que está acompanhando, minuto a minuto, quantas pessoas estão morrendo. Aí eu digo, peraí, criatura, né? Tu tá virando o quê? Lista de quantas pessoas estão morrendo? Não. Então, a gente precisa, se está me fazendo mal, dá um tempinho, certo? Agradeça, pelo menos no mínimo 3 coisas por dia, você vai ver que isso aí, você pode fazer até uma listinha de coisas que você tem para agradecer, né? Então, agradecimento. Eu estou agradecendo agora porque a internet está pegando, veja. Não faltou energia, várias coisas. Então, toda vez é um motivo para agradecer, né? Pela água que eu tenho para beber, por várias coisas. Então, a gente tem que agradecer. Registrar, registre, relembre e partilhe coisas boas, experiências positivas. Tem gente que comemora datas ruins. Eu conheço pessoas que comemoram um dia que bateram com o carro. Eu disse, minha gente, tanta coisa boa para tu lembrar na vida. Tu vai lembrar o dia que bateu com o carro, 10, 15, 20 anos atrás? Não. Eu lembro o dia que eu defendi o doutorado, o dia que você conheceu o amor da sua vida, aquela viagem massa que você fez, o dia que você passou no vestibular. Tanta coisa boa para lembrar, e tu fica lembrando de quê? Tu fica lembrando de coisas negativas. Use sua rede social para espalhar esperança. Vamos esperançar a rede social, né? Não só com coisa negativa. Né? Não é que a gente vai viver um mundo paralelo, não. Se você ver nas minhas redes sociais, eu coloco de tudo que está acontecendo. Mas a gente não deve viver só no negacionismo. Não. Existe tudo aquilo que a gente já falou aqui, e a gente pode levar uma palavra de conforto para muitas pessoas. Né? O ficar em casa, eu estou sendo solidário com quem não pode ficar em casa. Eu estou sendo solidário com os profissionais de saúde, eu estou sendo solidário com os jornalistas, com os profissionais da limpeza urbana, com várias pessoas. Gente, o papel do professor, nesse momento que a gente está vivendo, é fantástico. Vocês não têm noção do papel que o professor, todas as áreas, viu? Todas as áreas e todos os níveis estão fazendo nesse momento para ressignificar o ensino e aprendizagem de uma hora para outra. Muitas pessoas não foram treinadas, capacitadas, o nome que você queira dar, para estar nesse momento remotamente. E a gente está ressignificando. Então, lembra que eu falei? Na mesma tempestade, em barcos diferentes. Outra coisa é você não parar de ter cuidado com você, porque eu sei, né, de várias pessoas que mandam mensagem para mim pelas redes sociais, vai lá no Instagram e manda, dizendo que tem gente que não está tomando banho, tem gente que não está penteando o cabelo, tem gente que não está escovando o dente. Aí eu digo, vem cá, criatura, tu não está escovando o dente? Como assim? Se tu não porque tô na pandemia, não precisa escovar o dente, não. Eu digo, olha, tu vai terminar a pandemia o quê? Com a boca toda cariada? Então, vamos tomar banho, vamos escovar o dente. Né? Pronto, eu tomei banho, me arrumei para vir falar com vocês. Né? E todas as aulas que eu estou ministrando remotamente, eu me preparo como se fosse para ir para a universidade dar aula. A única coisa que eu não faço é colocar sapato, porque aí já é, né? Mas tem gente que coloca, né? E eu não gosto muito de sapato. Então, mas eu me visto, eu me preparo como se fosse uma aula. Quando eu vou estudar, eu preparo a minha bancada, coloco água, umas guloseimas, né? Boto tudo assim, eu preparo para o meu cérebro perceber que eu já vou começar a estudar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De não ter horários, tem gente trocando o dia pela noite, não estou almoçando, não estou fazendo isso, né? Então a gente precisa ter seguir uma certa regra, né? Uma rotina, é importante. Outra coisa que eu sempre digo, como dica, é exercício físico, certo? Não deixe de fazer uma atividade física. Eu não estou pedindo para ninguém fazer crossfit, né, maratona dentro de casa, mas um alongamento, aquele momento que você se estica na sua janela. Né? Quando a gente faz atividade física, a gente não só fica cansado, a gente libera no nosso corpo várias substâncias que vão promover felicidade. O exercício físico, a atividade física, aumenta a nossa capacidade cardiorrespiratória, aumenta a capacidade cognitiva, melhora o sono, melhora o desempenho sexual. Olha aí, né? Tem um monte de aluno mandando mensagem para mim, dizendo, professor, na hora H, eu estava lá, né, e deu cãibra. Aí eu disse, claro, criatura, deu cãibra, tu não está fazendo nenhum alongamento antes? Então, né, bora fazer uma atividade física, benção, né? Ajuda, né? Então, atividade física, muito importante. Né? Levanta um peso com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, dá para fazer pilates com cabo de vassoura,
dá para fazer agachamento sentando e levantando do sofá, trabalhar panturrilha enquanto toma banho, dá para fazer muita coisa. Então, faça. Não é só exercício físico, atividade física por ficar cansado, nada disso. Ou questão estética, é questão de saúde. Então, a gente fica, até o sono melhora, o sono da gente melhora. Não esqueça da sua espiritualidade. Medite, reze, ore, faça prece. Isso ajuda muito, está comprovado cientificamente. Não esqueça da sua fé. Muitas igrejas fecharam, mas o que fechou foi o templo. A igreja não fechou. Então, se você é católico, espírita, evangélico, de candomblé, de umbanda, testemunha de Jeová, o que for, independente da sua crença, da sua religião, do que você acredita ou deixa de acreditar, pratique a espiritualidade. Todo mundo tem espiritualidade, independente de crença. Se você gosta de cuidar de planta, né, cuide. Se você quiser falar com ela, fale. Como eu falei, cuidar de planta, tem várias pesquisas que mostram que trabalha a nossa saúde emocional. Se você tem gato, cachorro em casa, né, sabe que quando a gente transmite esse carinho aí, troca esse afeto com um gato, cachorro, você promove a liberação de ocitocina, você fica mais feliz. Quem tem gato e cachorro sabe o que eu estou falando, né? Permita-se rir, brincar, cantar, desenhar, pintar, ler, ver filmes. Tudo isso aí promove você. Mas não queira fazer tudo que os outros estão fazendo. Faça tudo dentro do seu tempo. Tem gente que quer fazer muita coisa, né? Dentro do... Eu tenho tela para pintar, mas ainda não tive tempo de pintar aqui em casa, né? De tanta coisa que tem para fazer. Tem coisas que eu comprei para fazer, mas está lá. Em algum momento eu vou fazer, certo? Crie um planejamento dentro de casa. Estratégia. Um lugar que eu digo que é sagrado na sua casa é a porta da sua geladeira. E na porta da sua geladeira você pode colocar um horário que toda família vai ver. E de uma hora para outra você teve que conviver em família. As famílias estão reaprendendo até a ser família, né? Aí eu vou dar um recado para os homens de plantão. Homens de plantão. Por que eu digo isso? Porque eu tenho recebido muitas indagações aí de muitas mulheres. Homens, se vocês estão dentro de casa, se nós estamos vivendo um retiro espiritual doméstico comunitário, todo mundo junto, vamos dividir as tarefas domésticas? Vamos? Bora, benção. Lavar um prato, varrer uma casa, né? Lavar um banheiro, aquele copo que tu sujou na mesa não vai voando para a pia, né? Então vamos dividir as tarefas domésticas. Todos nós estamos vivendo em comunidade, então a gente pode dividir as tarefas sim, certo? Varrer uma casa, né? Arrumar uma casa, fazer até as crianças, né? Se você colocar as crianças para fazer atividade doméstica, você junto, não é exploração do trabalho infantil não, né? É o quê? É uma socialização que você está fazendo com a criança. E tem pesquisa que mostra que quando a criança faz atividade doméstica, ela fica muito mais propensa para no futuro se transformar em um adulto feliz, certo? Então, bom, crianças e os homens de plantão. Por que eu estou falando isso? Porque tu está caindo muito em cima das mulheres, certo? Então, a gente está vivendo de forma comunitária, então os homens, não sei se as mulheres vão concordar com isso, e os homens, né, com certeza, muitos não vão concordar, mas vamos dividir as tarefas domésticas. Crie esse planejamento, é muito importante, né? Hora para brincar, hora para desenhar, hora para trabalhar, né? Dizer para quem tem filho em casa, olha, agora é hora do trabalho, olha, agora é hora que a gente pode brincar, vamos conversar. As pessoas estão almoçando juntas, né? Estão compartilhando muito mais coisas juntas que a gente não tinha tempo. Então, a gente está ressignificando até o ser família. Pratique atos de bondade, ajude. Na sua casa, você pode ajudar outra pessoa a ficar em casa. A gente sabe que tem muita gente passando fome, passando necessidade nesse momento de pandemia, e você pode ajudar. Lembrando que quando a gente ajuda, a gente está promovendo na gente felicidade. Gesto de solidariedade. Pratique o perdão também nesse momento. Não só perdoar o outro, mas se perdoar. Perdoar de coisas que você tentou fazer e não conseguiu. Gente, o que passou, passou. Lembra que eu disse? Bruno só se arrepende daquilo que eu não fiz. O que eu não fiz, eu me arrependo. Eita, eu não fiz? Eu nem tentei. Mas aquilo que eu fiz e deu errado, não deu certo, é aprendizagem. Então, aquilo que está na sua cabeça de coisas que você não conseguiu fazer ou não venceu, né, é aprendizagem. Vamos tentar novamente. Então, vamos tentar. Desistir, né, a gente só vai depois que tentou. Então, nesse momento aí que a gente está vivendo, eu acredito no potencial de cada um. Sabe por quê? Porque cada um aqui já passou por um momento de dificuldade. Eu acredito, eu já passei. Quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente bota a mão na cabeça e diz assim: eu não vou conseguir. Eu vou jogar tudo para o alto. Eu não vou tentar mais.
porque isso é natural. Quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente sempre pensa que não vai conseguir. Aí depois que a gente passa, a gente, eita, eu consegui. Então, você que está aí me escutando, você que passou por um momento de dificuldade, eu já quero dizer que você é mais forte do que o problema que você enfrentou. E eu vou além. Você é mais forte do que qualquer problema que você possa enfrentar. Qualquer. Nós somos mais fortes do que qualquer problema que a gente possa enfrentar na vida. Coloque isso na cabeça, certo? Por último, se você perceber que não está bem, está depressivo, com ansiedade, estressado, né, com alguns pensamentos não muito legais, você não está sozinho. Procure ajuda, peça ajuda. Chega no familiar, chega no professor, chega no amigo de turma, chega no vizinho que você conhece, né, manda uma mensagem, diz que não está bem. Nesse momento, várias pessoas estão passando. O nível de depressão e ansiedade triplicou no mundo inteiro. Então, depressão não é frescura, depressão não é mimimi, depressão é uma doença e precisa de acolhimento. Infelizmente, muitas pessoas julgam as pessoas. Só sabe quem é depressão, quem teve, né? Ou quem conhece alguém que tem. Então, não julgue. E se você perceber que tem um amigo seu que está precisando de ajuda, chega junto. Chega junto. Ajudar o outro nos causa felicidade também. Promove felicidade na gente. Então, tenho certeza que os professores, né, várias pessoas da própria instituição, da sua família, ou qualquer outro, vão lhe ajudar. E tem vários profissionais da área de saúde mental que estão atendendo e acolhendo gratuitamente de forma remota. Às vezes, uma palavra faz toda a diferença na vida da gente. Então, né, então que a gente consiga realmente abrir os olhos para uma nova visão e comece a perceber as pessoas também que estão pedindo ajuda muitas vezes e a gente não está percebendo, tá certo? Então, se tiver precisando de ajuda, peça, e se perceber que alguém está precisando de ajuda, ajude nesse momento. A gente precisa, né, um ajudar o outro, né? E estabelecer essas metas que são possíveis, né? Curto, médio e longo prazo. Não se esforce muito, né? E juntos nós vamos conseguir passar por esse mestre remoto que a gente vai começar, né? Que a gente está com medo, né? E é natural, lembra? O medo é natural. Mas a gente transforma o medo em aprendizagem e depois a aprendizagem se transforma em crescimento. E como professor, eu quero ver todos vocês, os estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, de Belo Jardim, na colação de grau. E quando tudo isso passar, a gente vai voltar a se reencontrar, certo? Presencialmente, e a gente vai descontar todo esse tempo que a gente ficou sem se abraçar e todo esse tempo que a gente ficou sem transmitir afeto pessoalmente, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Era isso que eu queria tentar provocar em vocês, né? E que vocês, nesse momento, ressignifiquem várias coisas, como eu estou ressignificando várias coisas na minha vida, e que a gente perceba que a motivação da gente, ela tem prazo e validade. E para encerrar, eu vou contar a história da motivação. Eu estava indo para a Universidade Federal de Pernambuco, dentro de um ônibus que muitas pessoas conhecem. Eu acho que mais as pessoas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do campus de Recife, todo mundo conhece o ônibus Barro Macaxeira. E eu estava um dia dentro do ônibus Barro Macaxeira, é um ônibus folclórico, né, daqui de Recife, é contra todas as leis da física, dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço nesse ônibus, ele é contra a inércia também, que quando freia, você fica no lugar, você não vai para outro lugar, né? Então, é um lotado de gente. E eu estava dentro desse ônibus e vários amigos meus rindo da minha cara. Por quê? Porque tinha um homem na minha frente com a axila, o sovaco, né? Bem cabeludo. E parecia, minha gente, um porco-espinho que estava embaixo do sovaco dele. E tinha umas placas brancas grudadas, né? Eu não sabia se era sabonete, né? Se era massa de modelar, né? Ou se ele estava com candidíase, eu não sabia o que era aquilo, mas estava grudado aqui embaixo. E uma caatinga triste, né? E estava bem assim em cima de mim. Aí eu digo, peraí, eu já estava ficando amarelo, né? De tanto cheirar aquilo. E não chegava a parada, não chegava ao lugar para eu descer. E os meus amigos rindo, espera aí, motivação. Motivo para fazer uma ação. Motivação. Eu abri minha mochila, peguei o meu desodorante, mirei no sovaco do cabra, mirei lá e meti desodorante no sovaco dele. Aí ele virou para mim e disse, o que é isso?
Aí eu disse, eu sempre suspeitei que você não sabia o que era. Nessa hora, todo o ônibus bateu palma para mim, com exceção do motorista, que não pôde bater palma, ficou dirigindo. Motivação é isso. Muitas vezes, sofrimento é opcional. E a gente pode, com a nossa motivação, saindo nesse momento que a gente estava lá parado no sofrimento, né, e a gente conseguir fazer alguma coisa. Então, motivação. É isso que eu queria passar para vocês e perceber que a felicidade não é o ponto final. Você não vai ser feliz só depois que você conseguir algo. Você vai ser feliz durante o percurso até conseguir aquele seu propósito. Né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez a toda a família da Ruralinda, né? A todo mundo de Belo Jardim, né? Ao professor Marcelo, ao professor Luciano, ao pessoal da assessoria de comunicação, o pessoal de Bruno, Valdeline, Jackson, todo mundo, né? São muitos nomes, né? Que eu não tenho como falar de todo mundo, mas eu queria agradecer a vocês também pela paciência, né? E de estar aqui. E qualquer coisa, vocês podem entrar também no Instagram, qualquer pergunta, qualquer resposta que vocês queiram, que eu respondo, todo mundo, tá certo? Gratidão, fiquem com Deus. Tudo bom, meu querido? Oi. Passando aqui só para dar pequenos avisos, enfim, muita gente participou. A Valdeline, ela está entrando já aqui, ela deu uma caidinha na internet dela. Enfim, muita gente participando aqui, professor, muita gente, muitos comentários, muita gente aqui o ABJ, mas também de outras unidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco aqui interagindo bastante aqui com as suas falas, enfim. Eu vou trazer aqui a Valdeline para ela conduzir aqui as perguntas, enfim, muitas perguntas que apareceram, comentários, a participação realmente foi muito intensa, meu querido. Valdeline, venha-se embora para cá. Oi. Oh. Tá ouvindo bem? Certinho. Ótimo. Pois é, professor, eu gostaria de parabenizar, né, as suas excelentes colocações, como sempre, eu acompanho suas lives aí nas redes e são sempre extremamente relevantes as contribuições, né, que o senhor tem trazido nesse período que a gente precisa de tanta atenção, de tanto acolhimento, né, de tanta empatia, de falar de coisas boas, né, que somem, principalmente ao nosso estado emocional, né, que a gente possa trazer nossa perspectiva para as nossas emoções positivas. Eu acho que isso é importante, né, a gente ter essa consciência da necessidade de nos mantermos vigilantes para que tenhamos sempre o nosso olhar para as nossas emoções positivas, apesar do contexto que estamos, né? E aí a gente tem algumas observações, né, no chat durante as suas colocações. Marisa disse que também sentia, né? Se sentia assim, ela não sabia como nós iremos lidar com o emocional assim que voltarmos, né, à nossa rotina. Nube Matos, ela disse que, digo que estamos no momento RE, ressignificar, refletir, repensar, e agora retiro. Jackson tinha feito uma pergunta, né, que era qual seria o conselho que o senhor daria para os alunos da UABJ, né, para que eles pudessem controlar a ansiedade nesse momento, para que não atrapalhasse os estudos deles nessa nova realidade também das instituições, né, federais do ensino remoto. Eu não sei, o senhor quer responder logo e a gente segue depois com mais perguntas, ainda temos algumas perguntas, pode ser? Pronto, dessa que ele falou, não foi desse ansiedade, momento. qual seria o seu ansiedade. conselho, né, Aí tem sobre aquela questão ansiedade? da respiração consciente, né, que é interessante, porque a partir desse momento você vai fazer criar um hábito, né, sabe aquele momento, tem uma coisa que todo mundo faz, quando até você tem um momento de estresse, ou alguém lhe fez raiva, aí você conta até 10, aí o pessoal conta 1, 2, 3, isso aí tem uma fundamentação, você está dando tempo para o seu cérebro para que ele processe aquele momento, e você, enquanto isso, está respirando. Enquanto isso, você está levando para o seu cérebro aquilo que ele mais precisa. Então, tentem fazer, né, duas coisas, assim, básicas do básico, né? Tem a questão da alimentação, que todo mundo deve ficar de olho na alimentação também, o sono, que é muito importante, e a gente tem aí a meditação ou a respiração consciente, que podem uma estar atrelada à outra, e a questão de você
começar a potencializar as emoções positivas através da ativação da nossa biofarmácia, com pequenos gestos, né? É o otimismo, é a comemorar, é o rir, é o teu autoconhecimento, é o ser otimista, né? Então, a organização que a gente vai ter dentro dessa nova realidade. Então, respiração consciente, a alimentação, a atividade física, né? Não estou pedindo para ninguém fazer maratona ou fazer uma academia dentro de casa, mas você fazer um alongamento, você sentir seu corpo, né? Então, você já vai começar a ativar. O sono melhora, a capacidade cognitiva melhora, a ansiedade diminui, né? Tem várias pesquisas mostrando que a ansiedade diminui a partir do momento que você faz atividade física. Isso. Seguindo com as perguntas, nós temos também a Alcione Santos, né, que ela também pergunta como lidar com as crises de ansiedade, e ela pergunta como é que ela pode fazer para organizar o tempo para fazer as atividades da faculdade. A questão da administração do tempo, né? Isso. Eu sempre faço o quê? Eu não estou usando mais agenda, né? Por conta várias coisas foram desmarcadas, mas eu tenho um quadradinho que eu faço da semana. E nesse quadradinho tem coisas que eu tento fazer no dia e eu não consigo, mas eu não vou ficar frustrado porque eu não consegui. Mas eu fico muito feliz quando a gente risca, né? Uma meta que a gente cumpriu. Primeira coisa é administrar o tempo, ou seja, nesse momento, colocar horas do estudo remotamente, de colocar horas também, um momento que você possa colocar para estudar fora da aula remota, mas eu não estou pedindo para você passar a tarde inteira estudando, porque a qualidade do estudo não é em quantidade de horas, mas é o foco que você vai colocar. Então, uma coisa que está comum para muitas pessoas nesse momento é a questão da distração, ou seja, você criar o seu local de estudo. Então, por exemplo, eu sempre estudo com água do lado, porque pode ser que eu sinta sede e vá na cozinha e demore muito para voltar, ou não volte mais. Um caminho sem volta. Passei pela sala, a televisão está ligada. Olhei e fiquei lá. Né? Fui para a cozinha para beber água, abri a geladeira, vi um pudim. Comecei a comer o pudim e fiquei lá. Então, eu já boto a água, já boto alguma comidinha aqui perto também, né? Já faço xixi, eu já me preparo antes, né? Para o meu cérebro perceber que eu já vou começar a estudar. Então, o que é que eu peço para todo mundo? Crie um ambiente de estudo, né? É importante. Claro que tem pessoas que não têm um ambiente assim para estudar. E no momento que você estiver estudando, dê pequenas pausas. É muito importante. Eu não vou pegar 3 horas direto estudando. Não. Estuda 1 hora, para 15 minutos, faz qualquer outra coisa. Volta, né? E você vai criar esse hábito. Né? Até nas aulas, quando eu estou dando aula, muitas pessoas percebem que eu dou uma aula mais longa, eu dou um conteúdo, eu paro, falo de uma coisa que não tem nada a ver, são 2, 3 minutos, né, de viagem, assim, viajada mesmo. E aí a pessoa ri, aí depois volta. Então, se não tiver pelo menos 3 momentos de você liberar aí, né, algumas substâncias legais para a gente voltar, né, então, até esticar a perna, vai ali no final da sua casa, volta, estica a perna. Então, estuda 1 hora para 15 minutos, estuda 1 hora para 15 minutos. Então, veja que é todo um elenco, um cardápio, né, um leque de coisas que você pode fazer. Entendi. Nós temos pergunta também de Ramon Queiroz, né? E ele pergunta como transformar as frustrações e medos causados pela quebra abrupta da rotina cotidiana que sistematizava nossas vidas pré-pandemia. Foi que eu falei durante a palestra, né, eu li a pergunta de Ramon. É aquilo que eu tinha falado, da gente começar a ressignificar e ver dentro daquele esqueminha do medo, da aprendizagem, do crescimento, aquilo que a gente não conseguiu fazer até antes da pandemia. Tem muita gente percebendo que, nesse momento que você está conversando mais consigo mesmo, por que eu não consegui fazer isso? Por que aquilo que eu fiz deu errado? Então, é natural a gente começar a pensar nisso, mas perceber que o que a gente fez e deu errado é um aprendizado. Eu não vou fazer mais, eu não vou repetir mais da forma que eu fiz a primeira vez, mas eu vou tentar outra. Né? Então, tem muita gente se martirizando, se culpando por coisas que não conseguiram fazer no passado, ou coisas que estão tentando fazer no presente e não estão conseguindo. Então, dê um tempo para você, converse com você mesmo, ressignifique o momento
e comece a fazer novamente. Então, lembra, Bruno só se arrepende do que ele não fez. O que eu fiz e deu errado é aprendizado. Bora fazer novamente. Entendi. Tem uma observação aqui de Edna Dias, né? Que aí quando o senhor fez a colocação que passou a pandemia usando apenas um sapato, né? E aí Edna comentou que ela reduziu o uso dos sapatos e também das roupas, mas ela começou a dar mais atenção às hortênsias dela, né? Ela começou a reduzir as preocupações e dedicar mais tempo para coisas mais simples. Eu plantei girassol, tomate, manjericão, hortelã. Então, assim, a gente começou a escutar até o barulho dos pássaros com maior intensidade em casa. As pessoas começaram a tirar foto. Ontem teve um pôr do sol lindo ontem. Tirar foto do pôr do sol. E o sol estava se pondo todos os dias. E por estar em casa, as pessoas estão observando mais a natureza agora. Né? As pessoas, foto da lua cheia. Não teve um monte de lua cheia durante a pandemia? As pessoas começaram a tirar foto da lua e postar nas redes sociais. A lua sempre teve essas fases, né? E teve fase de lua cheia. Mas agora as pessoas estão olhando mais para coisas que não tinham tempo, inclusive para si mesma. Se bem que teve uma pessoa que disse assim, né? Gera frustração você tirar foto da lua, e quando a gente tira foto da lua com o celular, parece que tirou foto do poste. Né? Mas mesmo assim a gente tira. Então, as hortênsias, né, de Edna, elas significam várias outras coisas na nossa vida que a gente começou a perceber. É verdade. Maria Barbosa, ela faz uma pergunta, perguntando qual seria, né, a sua dica para ter mais concentração com relação às leituras. Né? Qual seria o seu conselho? Sabe uma coisa que a gente acaba fazendo, e acho que todo mundo já passou, que quando a gente está na faculdade, muitas vezes a gente só foca no assunto ou na área que a gente está seguindo, né? Aí até digo assim, até depois de formado, a gente cai nesse erro, né, vamos dizer assim, de só ler coisas da área da gente. Mas é importante a gente ler coisas diversificadas. Né? Então, assim, se eu vou, na hora, eu tenho que estudar algo técnico e não estou com cabeça para estudar algo técnico, eu vou ler uma coisa completamente diferente. Então, eu leio até embalagem de shampoo. Né? Até embalagem de shampoo eu leio. Né? Embalagem do sabonete. Então, o que eu tenho aqui para ler? Né? Não, aqueles... embalagem não, de produto, né? Manual de instrução, né? Manual de instrução, essas coisas. Então, a dica que eu dou, quando você não tiver com cabeça, falando assim bem, de forma bem abrangente, para ler alguma coisa, tente ler uma coisa diferente. Né? Então, sempre eu estou fazendo. Então, eu já li, por exemplo, eu não estou com cabeça para ler parte técnica, para ler algo, por exemplo, em relação ao Covid, né? Que está saindo um monte de artigo. Aí eu fui ler O Pequeno Príncipe. Fui ler O Pequeno Príncipe, depois fui ler Gibi, depois fui ler... então, depois eu volto para ler uma coisa mais complexa, né? Depois você vai aprender idioma, você vai relembrar coisas que você escreveu há tempo, né? Vai ler dissertação, vai ler tese, vai corrigir TCC, vai ver tanta coisa, né? Então, diversificar. Nunca fique só lendo. Eu acho que você vai saber muito de uma coisa que acaba sendo até prejudicial para a gente. E o conhecimento da gente é muito mais abrangente, né? A visão de mundo e de ciência. Então, quando você não tiver com cabeça para ler uma coisa completamente diferente. Professor, a gente tem aqui também no chat muita gente parabenizando sua palestra, né? Dizendo parabéns pelas colocações. Tem gente sinalizando também, Isabela Alencar, dizendo que está praticando meditação, né? E muita gente de muitos lugares parabenizando a sua palestra. Né? E aí, eu queria fazer uma pergunta também, né? Eu lembro que no livro de Marcelo, ele fala sobre uma ferramenta que ele diz que é o Diário da Gratidão. Né? E aí ele coloca, eu não lembro se são 3 ou 5, mas acredito que a partir de 3, né? Para que você coloque tipo uma agenda, ou registrar. As pessoas, né, pessoas que de repente colocam no celular hoje em dia, mas de alguma forma você resiste, né? Isso. Pelo menos 3 motivos pelo qual você é grato naquele dia, né? E ele pede para que você faça o exercício durante pelo menos um mês,
E ao término que você releia esse diário, né? Isso. Para que você se dê conta de quantas coisas você tem para agradecer, né? Quantas coisas Isso. boas aconteceram na sua vida. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, né? Para que a gente resiste e para que a gente pratique a gratidão diariamente. Qual a importância, né, da prática da gratidão para essa emoção positiva, para esse bem-estar, para essa Isso. felicidade. Quando a gente fala de gratidão, assim, a gente pensa em uma fórmula da felicidade. Aí as pessoas querem que faça isso, né? Uma coisa assim, engessada. E pode ver que felicidade, eu não falei nada de novidade. Eu não falei Verdade. nada assim. São coisas que a gente esquece, né? E uma das coisas é a gratidão. E gratidão é diferente de pedir obrigado, né? Eita, ele é tão agradecido, ele pediu obrigado. Não. Se eu vou para um local e uma pessoa me atende, eu digo, muito obrigado. Né? Então, obrigado é uma coisa e gratidão é outra. Então, a gente coloca essa gratidão que você falou aí nas coisas, e quando a gente registra isso, né? Porque o que a gente fala, ou o que a gente acaba pensando, pode passar. E quando a gente registra, a gente depois vai ter esse registro para ler novamente, né? Relembrar coisas boas, que foi uma das coisas que eu coloquei aqui. E uma das coisas boas que você pode registrar é aquilo que você é grato. E eu disse, mas Bruno, o que é que eu vou registrar se eu estou dentro de casa? Veja, os exemplos que eu coloquei aqui na nossa fala de hoje são todos exemplos, eu fiz questão de colocar só exemplos que a gente pode fazer o exercício da gratidão dentro de casa. Todo mundo tem água para beber. Gratidão por beber água. Todo mundo tem um chuveiro para tomar banho e tem autonomia para tomar banho. Gratidão por tomar banho. Todo mundo aí, né, pelo menos eu espero, está fazendo xixi e cocô. Gratidão por fazer xixi e cocô. Já passou o quê? 4? Não foi? Já passou 4 registros que a gente vai ter. Então, a gente pensa que gratidão é ganhar dinheiro, né, o ter aquele sucesso que a gente tanto espera, ou fazer as nossas vontades. Então, eu costumo dizer que, nesse momento, a nossa gratidão primordial e valorização que a gente pode colocar agora, né, que é realmente o ser, em vez do ter, por exemplo, é ser grato, é ser mais humano, é ser mais paciente. E a gratidão está envolvida com tudo isso. Então, quando a gente é grato, o que é que a ciência mostra? A psicologia positiva. Quando eu sou grato, eu abro o meu pensamento para focar naquilo que eu tenho, não vou focar naquilo que me falta. Porque a gratidão, veja como a gratidão está envolvida com a felicidade. Quando eu sou grato, eu foco naquilo que eu tenho, não naquilo que me falta. Quando eu sou feliz, né, eu vou focar naquilo que eu tenho. E quando eu não sou feliz, vamos dizer assim, eu coloco a felicidade naquilo que eu não tenho. Eu quero isso, eu preciso daquilo. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquilo. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. Então, aí só vou ser feliz quando a pandemia acabar. Não. Eu procuro ser feliz enquanto a pandemia existe, quando a pandemia está acontecendo. Né? E isso não me faz uma pessoa mais louca, né? Ou insensível, por não estar vendo. Não, estou vendo que o pessoal está passando. Aí como é que a gente pode, não é uma compensação, mas como é que a gente pode promover, né, esse equilíbrio? Gesto de solidariedade. Quando eu agradeço, eu posso também ajudar o outro. Tem uma frase que diz assim, várias frases, né, em vários locais. Ninguém é feliz sozinho. Né? Então, nesse momento, eu agradeço, eu vi que o número de pessoas que estão se curando em Pernambuco é muito grande. Então, eu fiquei feliz pelo número de pessoas que estão se curando. Então, hoje em dia, eu não posso ser, vamos dizer assim, plenamente feliz, ninguém é, né? Mas, às vezes, eu estou muito feliz se eu estou vendo que o outro não está feliz. Então, esse momento de pandemia causa isso na gente. Mas, a partir do momento que eu sou grato, isso me dá um combustível muito maior, né? Para a gente continuar vencendo esse percurso que a gente está fazendo. Então, a gratidão foca naquilo que a gente tem e não naquilo que me falta. Nesse momento eu tenho água, nesse momento eu tenho um teto, nesse momento eu tenho um travesseiro. Teve uma vez que a gente foi fazer uma ação com as pessoas em situação de rua. Eu voltei para casa agradecendo meu travesseiro. As pessoas dormem na rua num papelão. Né? E quantas vezes a gente acha que o nosso travesseiro está ruim? Ah, está ruim. Esse colchão, vixe, né? Essa água gelada,
né? Eu só tenho esse sapato. Né? Então, a gente pode praticar realmente a gratidão para a gente perceber que a felicidade está na frente da gente. E a gente muitas vezes não percebe. Ampliar esse olhar, né? Ampliar o olhar. Conseguir Isso. enxergar felicidade nas coisas mais simples. Eu acho que esse é um desafio diário e no momento em que estamos, né? Como enxergar a felicidade nas coisas simples no momento de pandemia, né? Como encontrarmos motivação, né, para cumprir todas as nossas atividades, né? Porque a sua grande maioria estamos no trabalho remoto, né? E até alguns dias com sobrecarga, né? Porque as atividades se misturam, as atividades de casa, de trabalho, família, né? Mas a importância dessa gratidão, o quão ela influencia no nosso estado emocional, né? Maravilhoso. Professor, tem gente também agradecendo, dizendo, também é grata por... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, ok. Nós tivemos uma novidade, né, no nosso Só não está chat aparecendo. aqui. Tá aparecendo agora? Ficou escuro. Ficou escuro. Deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu lhe dizer, nós temos uma novidade aqui na palestra, que foi anunciada, né, pela OABJ, que é um sorteio, né, de 2 vouchers. Para isso, o Bruno pediu para a gente ver aqui, para o senhor dizer 2 números aleatórios entre 1 e 233. Nossa, entre 1 e 233. Isso. Deixa eu ver. 101. 101. E o próximo? Deixa eu ver. Ixi, como é difícil, tá vendo? Deixa eu ver. Número 50. Então, 101 e 50. Isso. Certo? Isso. Aí agora eu vou chamar o outro Bruno, né? É o Bruno da Ascom, para que Bruno explique o que é o prêmio e como os felizardos irão receber. Professor, não sei se você está me ouvindo aí, querido. Tô. Pois é, eu vou dizer o nome aqui dos vencedores do prêmio. Antes de falar do prêmio, são 2 estudantes matriculados na Unidade Acadêmica de Belo Jardim. São os calouros aí da UFRPE. De 1 a 233 é porque nós temos 233 novos estudantes da unidade. E aí você deu esse chute aí, e eu vou dizer o nome dos 2 e o curso de cada um. Dos 2 ou das 2, né? O 101, que foi o número que você escolheu primeiro, meu querido, é o Marcos Vinícius Barros Lima. Ele é da Engenharia de Controle e Automação. Marcos Vinícius Barros Lima. Engenharia de Controle e Automação. E o número 50 é o Pedro Bertolino Silva Alves. Pedro Bertolino Silva Alves, é da Engenharia da Computação. Os prêmios são prêmios simbólicos, mas são prêmios bacanas. É um voucher para uma livraria, não vou dizer o nome da livraria para não fazer propaganda. E aí eles vão ganhar um voucher no valor de R$50, segundo a organização aqui, que coisa boa, para eles adquirirem um livro da preferência deles sem precisar sair de casa. Vai ser um voucher online, a gente vai mandar por e-mail desses estudantes. Maravilha. E aí eles vão poder fazer essa troca do voucher pelo livro diretamente no site da livraria. Tá ok? Modeline, minha querida, é com você. Tá ok. Obrigada, Bruno. Oh. Que bom, tá vendo livros. Pois é, surpresa maravilhosa, né? Não estava no script da palestra. Modeline, eu preciso, desculpa eu ter entrar aqui e interromper vocês, mas eu falei R$50, mas é muito melhor do que R$50, é R$150. Olha aí. 3 vezes mais legal. 3 vezes mais. Exatamente, dá para comprar livros bons, enfim, dá para comprar bastante coisa aí, com R$150 de prêmio para cada um. Dá licença. Excelente. Pois é, maravilhoso, né? Nada melhor do que livros para ampliar o conhecimento,
as possibilidades desses alunos. Então, parabéns, né, aos ganhadores. Tivemos essa grata surpresa. Que bom. Então, professor, eu acho que a gente está chegando realmente ao fim, né, da palestra. Mais uma vez eu quero registrar a minha gratidão por participar desse momento, né, enriquecedor. Começar agradecendo ao UFRPE, né, em nome do reitor, professor Marcelo Carneiro Leão, a hoje assessora da reitora, professora Maria José de Sena, né, nossa querida professora Maria José, professor Luciano Galvão, diretor-geral acadêmico da UABJ, Jackson Manuel, diretor administrativo, Bruno, né, parceiro Bruno Ascom, parceiro aí nosso nessa palestra, e ao senhor por tudo, né, por toda a sua explanação, pela sua disponibilidade, né, por essa parceria também, né, que ela vai perdurar aí por longos anos, e espero também estender esse convite para a UFAP, né, para que em breve a gente possa pensar em algum momento para a universidade também, a Federal do Agreste de Pernambuco, tá bom? Eu estou à disposição. Então, muito obrigada, né? Nesse momento, eu acredito que o professor Luciano Galvão, né, também queira fazer as suas colocações finais e agradecer a presença e participação de todas as pessoas que interagiram também, né, enviando perguntas, interagindo. A participação de vocês é fundamental para que o evento aconteça, tá bom? Então, eu passo a palavra para o professor Luciano. Bom, eu gostaria de agradecer inicialmente ao professor Bruno Severo Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco, pela sua disponibilidade em nos prestigiar com sua belíssima e carismática palestra. Agradeço também à servidora Valdeline Melo, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, por sua brilhante mediação. Olha, eu não tenho um dom da fala, não, por isso que eu escrevi alguma coisinha aqui para nortear a minha fala. Mas eu, quando assisto uma palestra tão informativa como essa, felicidade e motivação em tempos de pandemia, sempre pego algo para a minha vida. Bruno explicou que o autoconhecimento faria parte da nova realidade. Dessa afirmação me veio à mente, veja só, um pensamento de Sun Tzu, do livro Arte da Guerra, quando este afirmava: se conhece a ti mesmo e a teu inimigo, de cada 100 batalhas a travar, 100 vezes serás vitorioso. Sendo assim, fiz uma análise da seguinte forma: ao me conhecer profundamente, poderei enxergar que muitas vezes o meu inimigo sou eu mesmo. Na medida que conheço, na medida em que reconheço que quando deixo minhas frustrações, desânimos, medos, fraquezas me dominarem, perderei muitas batalhas. Se nos autoconhecermos, teremos mais chance de identificar e lidar com os nossos próprios inimigos. Eu, particularmente, já me utilizo de exercício de yoga e de meditação para controlar a ansiedade e até mesmo minha asma alérgica. Eu não tomo mais nem bombinha nem nada, é só no controle. E aplico Douyin, né? Digito pressura com frequência em mim mesmo. Os resultados são visíveis, mas como o Bruno mesmo falou, passo por momentos de ansiedade, onde a ansiedade vem e nos deixa um pouco mais triste. Porém, não me atinjo com mais a intensidade que vinha, né? Vem com a intensidade menor, mas a gente passa com esses perrengues. Eu tenho certeza que determinada mensagem passada por Bruno deve ter tocado seu coração. Senhores alunos, colegas, né, e servidores. Por isso, não perca a chance de pôr em prática na sua vida. Obrigado, professor, por suas sábias palavras e dicas de agir. Nossa semana de acolhimento chega ao fim hoje. Porém, queria lembrar a todos os discentes que sempre estaremos buscando interagir com vocês, promovendo outras palestras, webinários, entre outros. Recebam, em nome de todos os servidores, professores e técnicos administrativos, os nossos mais sinceros. Bem-vindos à nossa unidade acadêmica de Belo Jardim. Essas são as minhas palavras. Eu até me emociono. É com você, Bruno. O outro, Bruno. Tá, joia. Pessoal, então, com essas palavras, a gente vai se despedindo. Professor Bruno Severo Gomes, obrigadíssimo. Valdeline, minha querida, que bom, foi maravilhosa a sua condução. Professor Luciano Galvão, o senhor, enfim,
um grande amigo da nossa assessoria de comunicação, e a gente deseja aí a você que é estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, seja muito bem-vindo. A gente está encerrando aí a programação da nossa semana de integração, né, professor Luciano? E agora é dar seguimento aos estudos, participar ativamente aí das atividades online e interagir, enfim, com os colegas, com os professores, com a equipe técnica toda da UABJ, que eu tenho certeza que está todo mundo disponível e aberto aí para acolher cada um e cada uma de vocês, estudantes. Inclusive, Bruno Andrade, porque tem que falar Bruno Andrade, senão falar Bruno atinge os dois, né? Bruno Andrade, nossa equipe, ela abriu o Telegram e está passando mensagens, colocando todos os discentes, então está sempre informando os diversos webinários que estão surgindo, né, a nível de UFRPE, a nível de Brasil até, que tem alguma coisa a ver com os cursos, né, que estão sendo disponibilizados, ofertados pela UABJ. Então se liga aí, galera. Se liga no Telegram e nas informações passadas. Valeu. Obrigado a todos. Vou deixar aqui, lembrar o site da UABJ, uabj.fr, que tem várias informações lá, e também um link lá para o Telegram, para quem quiser acompanhar e interagir com a unidade. É só dar entrada no site da UABJ, que vai estar todas as informações lá. É isso aí. Professor, se eu quiser fazer o encerramento, fica à vontade. Tá joia, então. Tá tudo em paz, graças a Deus. Ótima sexta-feira, né? Final de quinta e uma ótima sexta-feira e final de semana também. Um abração, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal.